da Edi. O nome dela é Edmara, depois ela vai se apresentar melhor para vocês. Ela gosta de ser chamada como Edi. Ela, desde o ano passado, estou tentando trazer ela aqui na escola, ela é uma querida, uma ótima palestrante, tá? Então, eu acho que vai ser super válida essa palestra que vocês vão ter hoje com ela. Ela veio voluntariamente aqui na escola, então vamos prestar atenção. No final, vocês vão ter, no meio, né, também, um momento de interação. Eu vou passar papel e caneta, se vocês tiverem dúvidas. E essa palestra é voltada especificamente ao tema do mês de Setembro Amarelo, tá? Para trabalhar um pouco essas questões com vocês. Eu vou passar o microfone para ela vai conversar com vocês, vai se apresentar, e vou pedir a colaboração de todo mundo para prestar atenção na palestra. Combinado? Contigo. Bom dia, que prazer. Passou um filme na minha cabeça quando eu vi vocês aqui. E quando eu pensei na palestra e no convite que eu recebi, o tema ficou ressoando. E aí nasceu. Não é drama. Ser jovem é sentir tudo intensamente e não saber como falar. Quem se identifica? Que às vezes não sabe expressar, o adulto não compreende, você quer falar algo e as pessoas não estão entendendo, não parece que vocês falam uma outra língua, diferente dos adultos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre essa dificuldade de comunicação, eu falo português, o outro entende inglês. Os adultos têm uma dificuldade de compreender os adolescentes. Vocês sabiam disso ou é novidade? Eu sabia. Vocês sabiam? Então, antes de eu começar a falar sobre a palestra, eu quero que vocês saibam quem eu sou, tá bem? Vamos lá. Então, eu sou a Edi Giordani, eu sou psicóloga há 9 anos, quase 10 de janeiro, vai fazer 10 anos que eu atuo como psicóloga clínica. Eu também já fui adolescente e também já fui incompreendida, também já vivi situações nada agradáveis no papel de adolescente. Vou compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu vivenciei. Eu fui uma adolescente incompreendida e quantos de vocês aqui se identificam em ser incompreendidos? Birrento, aborrecente, rebelde. Mas como você é difícil, vocês já escutaram isso? Vocês não escutaram nunca de ninguém? Eu pensei que eu estava no lugar errado. Eu pensei que eu estava falando com adultos, não com adolescentes, porque todo adolescente tem um número muito pequenininho de adolescentes que não escutam essas palavras. E vamos fazer de conta, vamos combinar eu e vocês uma coisa? Vamos fazer de conta que não tem nenhum adulto aqui hoje. Adultos, vocês ficam e escutam porque vocês também foram adolescentes. Mas o papo reto é entre nós. Combinado? Todo mundo de acordo? Então, enquanto vocês estavam arrumando as cadeiras e cumprindo com os ritos que vocês aprendem aqui, eu fiquei lembrando quanto as regras são importantes, mas o quão desafiador para o adolescente é dar conta de tanta regra. É muita regra, né? E tá tudo bem, nós precisamos de regra. Quando a gente sai da porta para fora, o mundo tem regras. E nós precisamos aprender a lidar com elas, tudo certo? Porém, algumas regras nos machucam. Por isso que nós fomos, enquanto adulta, eu fui incompreendida. E eu quero falar desse lugar com vocês. Eu não sei se vocês observaram, mas no primeiro slide eu mostro os meus filhos.
E eu sou vovó. Eu tenho uma netinha, a Florença. Essa boneca aqui, ela tá maior já. Ela é filha da Júlia. Mas eu também, além de ser uma adolescente, eu fui mãe de adolescente. E eu não posso começar a palestra sem antes falar sobre isso. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, para que vocês possam compreender de onde eu vim. Eu nasci num ambiente, eu vou voltar um pouquinho. O meu pai era um servente de pedreiro quando eu nasci. A minha mãe era uma empregada doméstica. Os meus pais não estudaram. Eles têm a 4ª série do ensino fundamental incompleto. O meu pai era um homem alcoólatra. A minha mãe era uma codependente. Uma mulher que não sabia lidar com o vício do meu pai. E a relação deles era caótica, que nós chamamos de disfuncional. Uma relação que não funciona. Nesse lugar tinha muita violência. Muita violência. Violência física, violência psicológica, violência financeira. Eu passei fome. Na minha casa chegou um momento que não tinha alimento, nós tomava chá e tinha açúcar. Porque na loucura do comportamento do meu pai, ele saía de casa e deixava minha mãe sem alimento. Minha mãe trabalhava, era empregada doméstica. Esse momento onde nós não tínhamos comida, foi o momento que a minha mãe estava grávida do meu irmão. Então ela não conseguia mais fazer faxina, porque a barriga já era grande. E o meu pai, ele tinha as crises e ele sumia, ele desaparecia. Ele ficava meses sem voltar para casa. E aí a dificuldade batia. Quando ele volta para casa, a minha mãe grávida de quase 8 meses, eles têm uma discussão. E ele queima minha mãe com água quente. Minha mãe tem queimadura de 2º e 3º grau gestante de um bebê de 8 meses. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a violência não era só entre eles dois. Eu mesma apanhei muitas vezes. Apanhei de sair pedaços da minha pele. De ficar 40, 50 dias sem poder usar roupa aberta, porque as feridas eram muito feias. E os meus pais não me compreendiam. E eu também não compreendia os meus pais. Eu também não compreendia. Eu também não entendia o que acontecia lá dentro. O que é que acontece com essa gente? Eu não quero ficar aqui. E se eu fugir? E se eu for embora? De repente a minha vida pode mudar, pode ser diferente. Porque eu queria fugir daquele lugar. Eu queria fugir da dor que eu sentia naquele lugar. Eu queria ser compreendida. Eu queria entender as coisas de outra forma. E um dia, eu disse para minha mãe, eu não sabia que eu não devia ter feito isso, tá? Mas é porque eu sabia quando eu tinha 14 anos. Se você não separar do pai, eu vou embora. E vocês nunca mais vão me ver. Então minha mãe tomou coragem. E levou 2 anos para que o divórcio saísse. Depois do divórcio, muitas complicações e muitos problemas. E o meu primeiro filho, o Marco Antônio, ele nasce quando eu faço 17 anos. Eu engravidei aos 17 anos. Era uma adolescente, mãe de um bebê. Mas, Ed, por que você está contando tudo isso para nós? Porque não adianta eu vir aqui falar com vocês como psicóloga. Não é sobre isso. A psicologia, ela me dá embasamento científico para explicar essas coisas para vocês. Mas eu quero falar de pessoa para pessoa. De uma ex-adolescente, agora adulta, para os adolescentes que estão em formação, que são vocês. Vocês são o futuro da nossa nação. Vocês são o futuro do mundo.
E nós precisamos começar a olhar para vocês diferente. Eu sei que eu não vou mudar o mundo com o meu discurso, com a minha narrativa hoje, mas se eu conseguir plantar uma sementinha no coração de cada um de vocês, para que vocês olhem o mundo, a família, a vida, os desafios de forma diferente, eu vou ter alcançado o meu objetivo. Nós não podemos mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Nós podemos mudar o mundo ao nosso redor. E a minha história, a minha vida, o meu estudo, tudo que eu venho fazendo ao longo dos anos é acreditar que é possível ter família diferente, ter educação diferente, ter mentalidade diferente e espalhar isso no mundo. Porque senão eu sou só mais uma. E só mais uma, o mundo está cheio. E não é fácil contar uma história de dor para 200 pessoas. Porque cada pessoa tem um julgamento sobre a história. Ah, mas por que ela ficou tantos anos num casamento? Ah, mas por que tu engravidou com 17 anos? Ah, mas por que ele é rebelde? Ah, mas por que isso e aquilo? Cada história é uma história. Cada dor é uma dor. E toda dor importa. E eu fui para psicologia, e hoje eu sei disso, eu não sabia disso quando eu fui estudar psicologia, não. Mas eu fui para psicologia para compreender a minha história. Para saber por que eu precisei passar por tudo isso. E muitos anos eu dizia, se eu não tivesse nascido nessa casa, a minha vida seria muito melhor. Alguns de vocês não pensam isso às vezes, eu nasci na família errada. Ninguém pensa que nasceu na família errada? Ninguém de vez em quando tem vontade de xingar a mãe? Vou fazer de conta que eu nem tô vendo. Todo mundo tem. E tá tudo bem, tá? Porque a gente ama e odeia as pessoas pelo mesmo motivo. E os nossos pais, eles têm um talento. Eles têm um talento de nos irritar. Eu ainda me irrito com a minha. E eu vou fazer 47 anos. De vez em quando eu falo assim, oh, meu Deus, como é difícil essa mulher. Mas eu também sou. Quem não é difícil? Tem um livro, gente, eu sou assim, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês lá, mas a minha cabeça vai trazendo e eu vou falando. Tem um livro que chama Como Lidar com Pessoas Difíceis, a começar por mim. Esse é o título do livro. É um livrinho bem gostosinho, foi escrito por uma advogada. E ela ajuda muito a gente a compreender que tudo que a gente julga no outro, a gente costuma fazer igual. Ou pior, às vezes. Todo defeito que eu vejo no outro, tá em mim e eu estou rejeitando. Então, nós aprendemos muito com a nossa família. E eu aprendi muito com a minha. Infelizmente, de um lugar de dor. Mas, felizmente, eu só faço o que eu faço. E falo o que eu falo graças a ter vivenciado o que eu vivi. Então, hoje, deste lugar de adulta, eu consigo ser grata por cada experiência. Eu não teria estudado tanto violência doméstica, eu não teria me tornado especialista no assunto de família e casal, se eu não tivesse crescido num ambiente tão disfuncional, tão tóxico, tão caótico. E posso dizer para vocês, eu sou uma sobrevivente. Porque dentro do cenário que eu cresci, sabendo o que eu sei hoje, tendo estudado o que eu estudei, eu tinha tudo para ser qualquer coisa menos uma profissional, com estrutura psicológica, com a capacidade de construir uma família. Meus filhos foram adolescentes normais, que essa é uma frase que nós vamos tirar do vocabulário de vocês. Não existe adolescente rebelde. Adolescente normal, porque é normal do adolescente, é normal desta fase do ciclo de vida questionar, se isolar, querer usar o quarto de vocês, não é um apartamento? Vocês não gostariam de ficar dentro do quarto o dia inteiro? Vocês não gostam de ficar em silêncio? Não? Vocês não gostam de fazer isso? Vocês não têm bastante sono? Vocês não têm sono? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso é
normal. Isso é normal. Isso é ser adolescente. Só que nós temos regras. Nós precisamos aprender a crescer, concordam? E aí a gente tem que estudar. Aí vocês têm que estudar. Gente, não, que eu já passei dessa fase, mas eu estudo ainda bastante. Você tem que estudar, você tem que acordar cedo, você tem que tomar banho, você tem que comer. Mas não ter vontade faz parte do adolescente. Eu costumo dizer, tem um corredor aqui, né? Que a fase de vida que vocês estão é mais ou menos assim, nós somos divididos no meio. Tem uma linha aqui que divide o adolescente. Metade dele quer ser adulto, mas metade dele é criança. E que, como é que você faz com a confusão toda que é isso dentro da cabeça? Porque uma parte de vocês não quer fazer as coisas, não quer ajudar a arrumar a casa, reclama que tem que fazer tarefa, não é assim? Uma outra parte quer usufruir dos benefícios de ser adulto. Quando vocês chegam em casa assim, mas eu quero, mas me deixa. Por que você não me deixa? Não acontece com vocês? E aí fica uma briga, porque o mesmo que quer receber a autorização para fazer as coisas, às vezes não quer fazer. Aí vocês pensam da cabeça dos pais de vocês, que quando eram adolescentes, a educação era ainda mais rígida, concorda? Hoje está mais fácil, hoje vocês têm celular, né? Tá um pouco mais fácil. Eu vou voltar. Meu pai tem 70. Meu pai deve ter 70. Eu tenho 46. Eu vou contar a história lá de quando eu nasci. Quando eu nasci, não tinha energia elétrica na casa dos meus avós. Não tinha água encanada, era poço. Vocês imaginam a vida hoje? Sem energia elétrica? Quando falta luz na casa de vocês, como é que vocês ficam? Horrível para tomar banho, né? Não, eu nem falei da internet ainda, eu nem vou entrar nesse, né? Mas vocês pensam, sem luz, sem celular, sem internet, não tinha asfalto, gente, não tinha asfalto, era estrada de chão, não tinha carro, era carroça de boi. Você já imaginou Avenida Júlio de Castilhos cheia de carroça de boi? Vocês não têm carro mais não, tudo carroça de boi. Essa era a vida dos nossos avós. E a minha avó criou 10 filhos sem energia elétrica. Vocês têm noção? Então vocês pensam que o pai de vocês foi criado por um avô que passou muita dificuldade. É fácil para o pai de vocês compreender toda a facilidade que vocês têm hoje? É fácil? Não é. E eu não estou dizendo que eles estão certos, tá? Mas nem que vocês estão certos. Nós precisamos aprender a nos relacionar. E eu, enquanto mãe, quando eu via a minha filha fazendo questionamentos, eu ficava pensando, mas que pirralha. A minha mãe fazia eu lavar o banheiro 3 vezes até ficar do jeito que ela gostasse. E eu tinha que lavar e secar o banheiro. Vocês têm noção que você lava e seca um negócio, você vai molhar depois de novo? Eu ficava indignada, porque ela queria que eu areasse os negócios de alumínio e não colocasse os dedos. Como é que você lava um negócio sem colocar os dedos? Explica para um adolescente. Acontece alguma coisa parecida com vocês aí do outro lado? Me expliquem, me ajudem, porque até hoje, com 46 anos, eu ainda não entendi como é que eu vou arear uma panela de alumínio sem colocar os dedos. Aí ela explicou, usa um pano, porque se você não usar o pano, vai ficar os dedos, a gordura dos dedos, e vai tirar o brilho do alumínio. Mas tinha que lavar 3 vezes, até ficar bom.
Mas essa é a educação que a minha mãe recebeu da minha avó. E ela reproduzia comigo. Quando a minha filha de 14 anos estava lá lavando a louça, a sargentona estaciona do lado. A sargentona, né? Sabe aquelas mães controladoras que reclama de tudo, que vigia, né? Faz de conta que você não escutou. Você só escuta. E vai lá corrigir os erros do filho. Quando eu paro do lado da pia, minha filha tá lavando a louça e eu secando. Passa um filme na minha cabeça e eu tava pronta para dizer, não é assim que lava. Aí eu lembrei, eu posso falar um único palavrão? Vocês deixam? Tá? Vai ficar gravado? Mas psicóloga não pode falar palavrão, gente. Vocês gostam? Pode? Então tá, então eu vou falar. Eu pensei assim, ó. Que merda! Posso continuar? Eu pensei assim, que coisa. Se eu chamar a atenção da minha filha, eu vou fazer com ela aquilo que eu mais detestei que a minha mãe fazia comigo. E eu entendi, como mãe de adolescente, que tem coisas que os filhos precisam aprender sozinhos e elaborar sozinhos e dar conta sozinhos para poder crescer. E a minha filha foi melhorando a lavação de louça dela e melhorando o cuidado da casa dela. Mas eu estava repetindo algo. E por que eu estou contando isso para vocês agora? Porque os pais às vezes têm dificuldade de compreender os adolescentes, os filhos adolescentes, porque eles talvez não tiveram a oportunidade de se analisar, de olhar para a sua história, de se compreender, de entender os desafios. Não é fácil ser adolescente. Não é fácil ser adolescente. Não é drama. É uma fase de transição. É permeado por desafios. Lembra da fala? Tem uma divisão no meio. Metade ainda está com o pé nas coisas gostosas e maravilhosas da infância. A outra metade está sendo cobrada e exigida para pensar como adulto. E aí nós temos hoje, vocês estão com um aparelhinho aí na mão e depois vocês vão entender por que eu pedi para que vocês trouxessem, que foi liberado. Eu não sei quem liberou, mas então assim, eu sou muito agradecida por terem liberado o celular para vocês. Então tem alguns momentos, algumas coisas que eu vou dizer assim, pega o celular. Aí vocês vão pegar o celular. Agora não, ainda não. Calma, gente. Eu tô assim, ó, extremamente feliz que eu estou vendo que vocês estão prestando atenção. Tá boa a palestra? Vocês não estão falando para me agradar, né? Se tiver ruim, vocês têm que dizer. Vocês estão falando para me agradar? Ah, tá, muito bom. Não, muito bom. Porque, olha só, isso aqui é um bate-papo. Eu nem comecei a palestra ainda. Eu sei que vocês têm que sair às 11. Então, eu estou bem feliz. Vamos lá? Vamos começar? Então, eu sei. E eu não sei como vocês. Eu sei como eu. Como é ser uma adolescente compreendida. E não é só os nossos pais que não nos compreendem. A sociedade não nos compreende. E eu não estou falando do que acontece no mundo aqui fora. Eu estou falando do mundo de dentro. É o mundo de dentro. Eu e a Gi, nós conversamos. Cadê a Gi?
Onde ela tá? Nós conversamos muito, eu e ela, lá no WhatsApp, enquanto... Tu abre para mim, por favor? Enquanto nós debatíamos os assuntos. E aí, é Setembro Amarelo, né? Obrigada. Mas eu pensei o seguinte, tá, nós podemos falar só de Setembro Amarelo, mas tem tanto assunto para falar com adolescente que eu queria ir mais longe com vocês. Então, nós estamos falando do mês da saúde mental, né? De prevenção ao suicídio. Tá, é importante? É, mas a gente fala disso só em setembro? Não. Então, quando eu falo de adolescentes incompreendidos, eu não falo de como a gente se veste, porque muda, né? Cada adolescente tem seu estilo, gosta de um tipo de cabelo, um tem um vocabulário de um jeito, o outro tem vocabulário de outro jeito, vocês gostam de filmes diferentes, cada um tem seu gosto. Mas e o mundo de dentro? A transição que acontece, que é perceptível no corpo, acontece dentro. E tem alguns assuntos que são delicados e poucas pessoas têm coragem de falar. Mas, por exemplo, o corpo do adolescente muda. Quando eu falo daquela linha, lembrem daquela linha divisória, tem um corpo ainda infantil em alguns aspectos e um corpo mostrando sinais de maturidade do outro. E este adultecer dói. E não dói só nas emoções, não dói só no que está acontecendo de diferente, nas cobranças que o mundo externo traz. Dói na alma, dói os ossos, dói as articulações. Então, quando eu perguntei lá no início, vocês sentem sono? É porque crescer dói e dá sono. Então, às vezes vocês estão lá com preguiça, não vale a preguiça de quem fica no telefone até tarde da noite jogando joguinho. Isso não tá valendo. Não. Daí isso aí nós não temos negociação. Não tem negociação. Dormir é extremamente importante na fase que vocês estão. Mas tem que ter qualidade de sono. Então não adianta chegar na escola de manhã e falar: ai meu Deus, tô cansado, dormi mal, ficou no Instagram até as 4 da manhã. Não tá valendo esse cansaço. Tá valendo o cansaço natural do processo de desenvolvimento que vocês estão atravessando. Então o corpo está mudando. Tá mudando. As meninas têm mudanças, os meninos têm mudanças. E o corpo, ele começa a sentir reações. Tem reações no corpo diferente? Tem reações no corpo diferente. As meninas sentem umas coisas, os meninos sentem outras coisas. E aí os adultos, eles não sabem ajudar vocês a conversar sobre isso. Não sabem, né? São raros os adultos que conseguem. A minha filha vai me matar, mas eu vou compartilhar isso com vocês. A minha filha teve muitos problemas. O pai dos meus filhos faleceu, o pai dos 3 filhos faleceu há 20 anos atrás. Em maio faz 20 anos. O Luiz Henrique tinha 1 ano e 4 meses, a Júlia ia fazer 7 e o Marco ia fazer 10. Então eu sou uma mãe solo. Eu sou uma mãe que precisei enfrentar todos os desafios sozinha. Eu não tinha o pai para conversar. Não tinha o pai para dividir as tomadas de decisão. Elas aconteceram comigo. Quando eu falo que eu tenho propriedade para falar o que eu falo, é também sobre isso. A vida Ela disse assim: eu vou jogar você num negócio aí e depois você se vira para sair lá de dentro. Te vira. Por isso que eu falo que eu sou uma sobrevivente. E aí a minha filha tinha um namoradinho, ela devia ter uns 17 anos, ela já estava na faculdade. Ela tinha um namoradinho, ela não tinha tido relação sexual ainda. E ela já ia na gineco. Vocês acalmam os hormônios de vocês aí, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar. E aí ela chegou, me escutem, ela chegou e falou assim: mãe, eu acho que tá chegando a hora.
Quem aqui tem coragem de chegar pro pai e pra mãe e falar isso? Uau, tem uns corajosos aí, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu fico bem feliz em saber que tem uns corajosos. Quem está aqui comigo? Quem está me escutando? Muito bem, muito bem. E então eu perguntei assim para ela: você quer visitar a tia Kátia? Você quer ir na tia Kátia? A Kátia era a ginecologista que nos atendia. Fomos, então a Kátia deu todas as explicações necessárias para ela entender o corpo dela, a necessidade dela, o processo dela. E ela seguiu namorando. Um belo dia, ela chega em casa. Passou-se um tempo, não lembro se 2 ou 3 meses. E nós tínhamos um ritual enquanto mãe e filha, que era de vez em quando tomar banho juntas e passar creme no cabelo. Era o nosso momento. A minha vida era muito corrida, eram 3 filhos. Ela já estava na faculdade, o Marco estava na faculdade também. E aí eu lavei o cabelo dela, comecei a passar o creme, assim, ela me abraçou, chorou e disse: mãe, aconteceu. Foi horrível. Eu não sabia que era tão ruim. Aí vocês pensam... Aí vocês pensam... Escuta eu. Aí vocês pensam que eu, do lugar de mãe, ainda não tinha resolvido meus paranauê com a minha sexualidade. Porque isso é muito novo, é muito recente falar sobre sexo com os pais. Concordam comigo? Vocês estão nesse lugar agora. Eu já passei porque a Júlia está com 26 anos, já faz 10 anos. Mas é muito desafiador acolher isso enquanto mãe. E aí teve enfim, aí nós fomos na ginecologista, a ginecologista explicou tudo para ela, marcamos consulta. Nós podemos ter uma palestra só sobre esse assunto aqui, porque daí nós somos de tempo. Daí sabe o que a gente faz? A gente pede para os adultos sair da sala. Vocês concordam? Aí, olha só, não tem adulto na sala hoje. Mas naquele dia não vai ter nenhum. Nós vamos pedir para todo mundo sair da sala e nós vamos conversar. Eu sou especialista em sexualidade, por isso que eu estou conversando com vocês assim abertamente. A grande maioria tem vergonha. Voltamos. E aí teve um outro momento. Então, isso são barreiras que vocês vão precisar aprender a romper com os pais. E aí eu lembro de uma outra situação, o Marco Antônio, dia 2, o meu filho mais velho, vai fazer 29 anos. Então faz 29 anos que eu estreiei como mãe, né? Que eu estreiei no mundo da maternidade. O Marco tinha 13 anos, ele queria participar de uma passeata que ia ter na rua, sei lá, era alguma coisa política, eu não lembro muito bem o que era. E eu disse: não, tu não vai, imagina que tu vai, tu tá doido? Não vai. E eu, rígida, né? Eu pensava, só tem eu de mãe, se eu errar aqui, a errada sou só eu, não dá para me dividir o erro. Ele olhou para mim e falou assim: você pode me escutar? Naquele dia eu falei: cara, eu não sei escutar meus filhos. Eu preciso aprender a escutar. E aí ele me deu uma lição e me disse assim: depois que você me escutar, aí você pode dizer sim ou não, mas você nem escutou meu argumento. E eu vou contar um segredo para vocês, segredo nosso. Os pais têm dificuldade para escutar os filhos. Alguém vive isso na casa, em casa? Quem vive? Peraí, quem vive? Grita aí! É meio que unânime, né? Não é? É meio que unânime. O que será que acontece com a cabeça dos pais de vocês? Loucura! Gente, não é fácil não.
Não é fácil ser adolescente nesse mundo. Quem aqui muitas vezes se sente sozinho? Levanta a mão para mim, por favor. Quem aqui se sente sozinho às vezes? Se sente? Você quer falar? Não? Alguém quer falar como é? Alguém quer falar como é como é ser adolescente hoje? Como é se sentir incompreendido? Quem quer falar? Alguém quer? Alguém quer me contar alguma coisa? Sua pressão não vale. Quem quer? Você quer? Você quer compartilhar? Você consegue vir para cá? Como é que é o nome? Alves. Alves? Alves. Alves, como que tu se sente sendo adolescente? Bom, dá pra dizer que é uma mistura de muitos sentimentos, né? Ainda mais agora que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer depois que a gente sair do colégio. Mas eu posso dizer que eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Claro, com tudo que a senhora falou antes, mas eu tenho uma relação muito boa. Às vezes, sim, é difícil ela me escutar. Às vezes, sim, eu tenho que pedir para ela me escutar, para depois ela dizer ou não, que ela continua mantendo o não. Mas, na maioria das vezes, eu consigo ter essa conversa com ela. Às vezes é difícil, sim, às vezes a gente se sente sozinho, por mais que tenhamos cheios de amigos. Por exemplo, eu tenho amigos em todas as turmas daqui do colégio, pelo que eu sei, pelo menos, pelo que eu considero. Então, mesmo às vezes com vários amigos, a gente não consegue achar alguém para conversar, que a gente tenha confiança para conversar sobre os nossos sentimentos. Então, eu acho que é muito importante, primeiramente, a gente conversar isso com nossos pais, ou a gente ter algum amigo para conversar, algum de confiança para conversar sobre isso, ou, se não tem nenhum nem outro, procurar uma ajuda psicológica, porque, deixa eu pensar, essas coisas que a gente precisa conversar dá pra levar como um copo de água, por exemplo. Se a gente for guardando, às vezes, alguma hora, alguma coisinha vai incomodar e a gente vai explodir. Aí vão falar, mas ele explodiu só porque eu falei grosso com ele. Não foi só por causa disso, porque tem várias outras coisas que vem vindo atrás, que não foi conversado com ninguém. Então, a minha visão é essa. E Alves, me diz uma coisa, quando você vai negociar lá com a tua mãe, às vezes ela flexibiliza ou é sempre o não? Não, algumas vezes assim até dá pra achar um cantinho ali, se eu for eu faço tal coisa, ou daí eu ajudo a senhora com tal coisa, ou eu trago alguma coisa pra senhora, mas na maioria das vezes não dá não. Vocês estão vendo que às vezes existe uma tentativa de vocês, enquanto adolescentes, de negociar com os pais. E os pais têm dificuldade. E aí vocês geralmente se alteram emocionalmente. Vocês ficam bravos. E o adolescente... Pode sentar, Alves, obrigada. E quando o adolescente... Olha só, voltamos. Então pensem comigo. Quando vocês estão alterados, porque vocês querem defender a ideia de vocês costumam ficar mais agressivos. Aqui entra o rebelde. E aí os pais ainda dizem, é rebelde sem causa. E eu vou ensinar uma técnica para vocês. Quando vocês querem conversar com os pais, vocês precisam estar organizados emocionalmente, porque senão vocês entram em competição. Quem ganha a briga. E não funciona. E vocês já têm um estado emocional bem alterado por questões dos hormônios, das pressões de ter que tomar decisão. Desculpa. Porque vocês querem fazer coisas diferentes e nem sempre os pais autorizam vocês a fazer, né? A sair, se divertir, passear, namorar.
Então, vocês têm que aprender a negociar. De que estado? De um estado emocional organizado. Gritar, brigar, bater porta, isso não contribui para que vocês recebam o sim. Mas não é também não expressar o que sente. O Alves trouxe, falar o que sente. E é uma relação que se aprende que se constrói. Essa expressão. A relação é construída. O que acontece é que os pais e os filhos, eles esperam que isso aconteça sozinho. Não vai acontecer sozinho. Vocês vão ter que aprender. Vocês aprendem a pedir, aprendem a falar. Vai dar certo na primeira? Não vai dar certo na primeira. Na segunda vai dar? Na terceira? Não, talvez na quinta. Eu e minha filha, quando eu contei para vocês a história da Júlia chegar e falar sobre a necessidade, o desejo dela que estava aumentando, não foi aquele dia, aquela conversa linda e maravilhosa da sua mãe com a sua filha, que romântico, né? Nossa, parece que elas eram perfeitas. Não, a gente brigou muito, a gente se desentendeu muito, mas o desejo de fazer aquela relação ser uma relação amigável, porque mãe e filho não são amigos, os pais, eles estão sim num nível hierárquico maior do que nós, do que vocês, né? Estou lembrando da minha adolescência, era tão difícil respeitar e obedecer, mas eles estão. Mas é uma relação amigável, onde há espaço para diálogo. O que acontece é que os pais, por conta das dores que eles carregam, do desenvolvimento deles, da adolescência incompreendida deles, têm dificuldade de escutar. E aí vocês fazem igual o Marco, me escuta, sabendo que talvez eles não vão concordar, mas vocês continuam persistindo para sair do lugar do rebelde, para construir a relação. Toda relação é construída, inclusive a do namoro. O namoro, a gente aprendeu enquanto sociedade, o amor romântico, lindo e maravilhoso, mas o amor não sustenta uma relação. O que sustenta uma relação é construir, é aprender a falar. E a escola onde nós aprendemos nos relacionar é com o pai e a mãe. É em casa. Aí vocês vêm para a segunda escola, que é esta escola aqui, que vocês devem ter passado por outras antes de chegar aqui. Essa é a segunda escola. Essa escola nós nos alfabetizamos, aprendemos a nos relacionar um com os outros. Mas muitos de vocês, se fizerem uma breve análise, vão perceber que as dificuldades que vocês têm com os colegas são muito parecidas com as dificuldades que vocês têm em casa. Às vezes você quer falar algo e não sai aquilo. Por quê? Será que está saindo em outro lugar também a expressão? Para conseguir falar, conseguir ser escutado? Tem dois caminhos da comunicação nessa relação: falar e escutar. E falar é fácil, escutar é o processo mais complexo. Vocês precisam aprender a escutar. Tanto que deveria ter uma disciplina chamada escutatória. Aula de escutatória. Por que nós ficamos tão inquietos escutando? Porque incomoda, gera desconforto. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Por que vocês acham que eu uso o microfone como expressão? Porque eu tinha muita necessidade de falar. Não tinha espaço para expressar na minha casa. E mesmo que quisesse, tinha muito problema para resolver. Não tinha espaço para ser escutada.
Às vezes o adolescente ele se torna bonzinho, perfeitinho, adaptado, porque em casa não tem espaço para falar. Aí ele vem para a escola, ele é o rebelde na escola. Por que será que na escola ele está sendo rebelde? Vamos olhar um pouco mais? Vamos olhar além? Quando você aponta o dedo para um colega, você precisa pensar, o que será que acontece na vida dessa pessoa? Por que será que ele está reagindo assim? Por que será que ele funciona dessa forma? Falar de saúde mental não é um assunto gostoso. Não é gostoso. Falar de relacionamento também não é gostoso. Mas o que acontece conosco? Nós nos relacionamos o tempo todo, né? Então tem que aprender. Aprender a se relacionar. Gravem isso, galera, para a vida de vocês. Relacionamento é construído. E construído é igual vocês passarem de série de um ano para o outro. A gente constrói a nossa profissão, constrói a nossa carreira, constrói. Vocês estão numa fase bem profunda da vida de vocês, que é o processo, para quem está no terceiro ano, não levem em consideração meus slides agora. Quem está no terceiro ano está no momento de escolha, né? Ou já escolheram? Já escolheram? Mas até escolher não foi uma construção? Então, a nossa vida é permeada por construções, por construções. Nós precisamos tomar decisões o tempo todo. E isso é para as relações também. Eu faço os slides, mas a minha cabeça vai trabalhando e eu sei tudo que está ali, tá? Então, quando a gente fala de relacionamento, nós falamos inclusive sobre isso. Como é que eu consigo falar sobre algo que não dá para pegar? As nossas emoções não são palpáveis, concorda? A gente carrega as emoções. Carrega, né? Só eu sei quanto pesa o que eu sinto. Quanto pesa o que você sente? Quando nós falamos de suicídio, depressão, tristeza, isolamento, esta condição não é visível. A dor emocional não dá para pegar. Tem como vocês saberem o que eu estou sentindo? Não. Mas tem sinais. Olha só, eu vim aqui hoje falar para vocês sobre adolescência. Não é drama. Ou eu vim falar com você sobre adolescente, sobre jovem. Muda algo no comportamento? Não dá para ver. Ou dá para ver? Tem pessoas que expressam com o corpo o que estão sentindo. Manifesta algo? Manifesta, sério, manifesta algo? Manifesta, né? Expressa algo? Expressa algo? Expressa algo? É invisível, né? Não tanto. Não tão invisível. É difícil expressar em palavras o que sinto, porque precisa desse conhecimento também.
mas tem sinais da dor invisível. É detectável. Uma pessoa que não interage, não comunica, fala pouco, se isola, está lá no canto, ela está pedindo socorro. Então, a sociedade não está preparada para lidar com o invisível. E muitas pessoas dizem assim, mas também não se ajuda. Como que uma pessoa assim ela fica assim? Ela está pensando um monte de coisa. E não é coisa boa. Será que ela consegue se ajudar? Como é que é teu nome? Como? Long? Tu senta aqui, por favor. Tu consegue fazer essa cara que eu fiz? Pode? Aham, faz pra lá. É que eu queria que eles te vissem. Fica aqui. Isso. Tu pega uma cadeira e coloca ali, por favor, e senta do lado. Como é que é teu nome? Nayara. Isso? Faz. Baixa mais. Isso. Ela não se ajuda. A Long não está se ajudando. Long, se ajuda. Pensa positivo. Vai passar. Não, mas de repente se tu cortar o cabelo, resolve. Tomar um remedinho também ajuda. Acorda mais cedo. Passa um batom. Nada acontece com a Long. Não se ajuda. Ela não faz nada por ela. Será que ela consegue se ajudar? Nayara, né? Nayara, levanta, por favor. Vai na frente da Long. Se abaixa. Olhe para ela. Se alguém perto de mim consegue perceber a dor invisível e pegar na mão dela, é uma encenação, elas estão dando risada. Depois eu vou querer entender por que elas estão rindo. Cadê a atriz dessas meninas? Cadê as duas atrizes daqui que eu tô precisando? Ela tá te ajudando. Ah, tá. Ela, viu? A Long tá dizendo que a encenação é assim mesmo. Ela tá ajudando, ela tá rindo. Acabaram com a minha peça teatral. Eu pensei em toda uma estrutura cinematográfica e elas riem. Voltamos. Essa sou eu, tá? Eu trabalho assuntos dolorosos dessa forma. Quando a dor invisível se torna visível porque alguém vê, isso pode mudar a realidade. Não que isso seja a única possibilidade. Pode levantar, Long? Abraça. Preste atenção. Isso é abraço. Isso não é abraço. Isso. Isso é
abraço. Quando nós abraçamos assim, demorado, bem abraçado, nós produzimos um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. E o abraço para quem está doente, invisível, ajuda a melhorar os hormônios da pessoa doente e da saudável. Por isso que nós precisamos aprender a abraçar também. Abraçar é bom, é gostoso, mas precisa abraçar. Isso é afeto, é cuidado. Hoje vocês vão chegar em casa e vocês vão treinar isso com os pais de vocês. Quem aí topa treinar? Quem vai depois me chamar no Instagram e me contar o que aconteceu depois do abraço longo? 40 segundos o abraço. A partir do 7º segundo é que começa a liberar a ocitocina. 7 segundos é que começa a liberar. 40 segundos, meninas, podem sentar, obrigada. A partir... Ó, lindo, isso! É sobre isso! Hã? Não deu, mas está valendo a tentativa, né? A demonstração. Olha só, quando a gente fala de doença mental, de doença invisível, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de angústia, tem muitas doenças, muitas. A gente esquece que dentro de nós tem uma farmácia invisível. Nós também temos a capacidade de procurar a nossa cura. E o abraço é uma delas, tomar sol é outro, dormir bem é outro, tomar bastante água é outro, ter relações saudáveis é outro. Tem desavenças? Vamos aprender a resolver as desavenças. Eu nem sei como é que nós estamos de tempo. Esse aqui é um dado importante, essa é a parte séria da palestra, tá? 49% dos suicídios aconteceram entre 2004 e 2019, entre 11 e 20 anos. Os dados estatísticos, a fonte é Ministério da Saúde, 2019, não tem nada ainda recente, atual, provavelmente eles devem atualizar muito nos próximos anos, mas a última pesquisa é aumento do suicídio entre os jovens de 11 a 20 anos no período de 2014 a 2019. Isso é um dado alarmante, é preocupante. Quando eu comecei, eu falei com vocês o seguinte: vocês são o futuro da nossa nação. Certo? O futuro da nossa nação precisa estar bem. Precisa aprender a se cuidar. E transmitir mensagens boas e positivas para a sociedade. Eu tenho uma visão de mundo que nós tentamos mudar os adultos. Mas os adultos, eles já estão um pouco endurecidos, sabe? Os adultos, assim, são uns pouco mais teimosos que os jovens. Mas eu acredito que a grande mudança do mundo acontece nesta faixa etária. Existe uma tendência muito grande de nós, adultos, reproduzirmos aquilo que aprendemos em casa. E nós nunca tivemos tanta tecnologia na palma da nossa mão e informação para mudar as coisas. Vocês concordam comigo? Que vocês estão com um aparelhinho na mão de vocês. Que vocês podem buscar a informação que vocês quiserem. Mas que esta informação, e mais para frente eu vou falar sobre isso, ela pode ser boa ou ruim. Concordam? A internet está permeada por bom e mal, certo e errado. O discernimento do que vai escutar, assistir, ver é de vocês.
Mas vocês são a base das novas famílias que vão surgir. E é como responsabilidade social que nós precisamos educar vocês de forma diferente. Esses assuntos precisam ser falados cada vez mais. E nós precisamos preparar adultos para conseguir falar com os adolescentes. Até 2030, a cada 10 pessoas, 7 estarão deprimidas. Essa é uma realidade alarmante. Está todo mundo preocupado com o Covid, mas ninguém está preocupado com a saúde mental. E nós precisamos começar a nos preocupar sim. O celular alienou. Então, nós temos informação na palma da nossa mão. Eu estou gravando a palestra ali. Não era possível isso antes. Eu vi que tem alguém aí que está fazendo foto, vem, né, vez ou outra vem aqui fazer um videozinho. Isso nos traz visibilidade, possibilidade. Mas também está nos adoecendo. Por quê? Porque isso nos isola. Eu uso uma expressão, estamos todos conectados virtualmente e desconectados emocionalmente. Quando eu encenei uma postura física do que uma pessoa deprimida sente, muitas vezes vocês não percebem porque vocês estão olhando para o celular. Porque o celular se tornou a ferramenta relacional mais importante. Só que com o celular, levanta de novo, por favor. Com o celular não tem ocitocina, gente. Ocitocina só dá aqui. Farmácia natural só aqui. Vocês são a mudança do mundo. Vocês são a esperança de mudança no mundo. Quem são vocês no futuro? Vocês conseguem pensar? Pode sentar, obrigada. Quem são vocês no futuro? Quem são vocês no futuro? Quem são vocês no futuro? Depois tu pode liberar a apresentação para eles, tá? Pode encaminhar. Quem vou ser eu no futuro? Sem a pressão de carreira. Não, não é sobre isso. É sobre o que tu sente, sobre o que você pensa, sobre qual é a diferença que você vai fazer no mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem serei eu no futuro? Eu sei que eu, Ed, não consigo mudar a cabeça de todo mundo. Mas aquilo que eu falei, que eu tô aqui para plantar uma semente. E eu me nego a passar por qualquer lugar e não deixar o meu rastro. E não deixar uma mensagem positiva. Isso é o que eu me proponho a fazer. Essa sou eu. E até o meu último suspiro, quando eu ainda conseguir falar, eu vou fazer isso. É muito além da profissão. Profissão paga boleto, paga conta. E sim, nós precisamos pagar boleto, pagar conta. Vocês vão chegar nesse momento aí. Vocês estão na fase mais feliz da vida de vocês. Quando vocês forem adultos de verdade, vocês vão dizer assim, ó. Nossa, eu era tão feliz sem pagar boleto, eu não sabia. Porque pagar boleto dá trabalho. Mas vocês pensam pagar boleto fazendo algo que você ama? É bom. É bom. Pagar boleto fazendo algo que ama não é trabalho. E começa agora. Eu tenho uma mania de dizer vocês precisam, né? Porque eu sei o que acontece quando você faz as coisas daquele jeito.
Mas é quando você identifica algo que vai além das escolhas de responsabilidade, algo dentro de vocês muda. Eu dizia na casa dos meus pais, eu não vou viver essa vida, não. Eu não vou viver isso. Não é possível que só tenha esse jeito de casamento e esse jeito de família. Não é possível. Tem que existir um jeito diferente. E toda a minha luta pessoal, foi para que meus filhos não vivenciassem o que eu vivenciei. E graças a Deus, os meus filhos não vivenciaram. Não foi um casamento sem problemas. Não é isso. Mas na minha casa, não teve violência. Na casa que eu construí, na família que eu criei, eu fiz diferente. E é sobre isso. É o que é que você vai fazer diferente daquilo que você aprendeu. Não é porque você aprendeu uma coisa que não é legal que você precisa reproduzir para sempre. É sobre isso. Isso é saúde mental, gente. Isso é saúde mental. Nós não precisamos repetir tudo o que aprendemos. Nem tudo que nós herdamos precisa ser passado adiante. Eu herdei na minha bagagem alcoolismo, violência, abandono, rejeição, abuso. Mas eu decidi que isso faz parte da minha história, mas isso não forma quem eu sou. São experiências, não destino. Não é uma ordem, não é uma determinação. Ed, por que você está falando isso para nós, adolescentes? Porque eu tenho certeza absoluta que em algum momento isso vai fazer sentido para vocês. Nós não viemos de famílias perfeitas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós não temos a família linda, maravilhosa, que nós achamos que deveria ser. Mas é o que é que eu posso fazer com isso? E o meu convite é que vocês aprendam e façam diferente. Porque aí sim, vocês podem perceber e se salvar. Porque dá pra gente se salvar e dá pra ajudar a salvar o outro. Quando eu sei quem eu sou, quando você sabe quem você é, você tem poder. Poder. Cuidar de si emocionalmente te dá poder. Você já deve ter escutado muito a expressão empoderada. Eu detesto essa expressão. Porque a sociedade vende empoderamento como melhor, maior. Isso gera competição. Eu gosto da expressão poder. Poder, de poder mesmo, de força, de coragem, de determinação. Mas aonde está o nosso poder? Dentro de nós. Ai, desculpa, meu bem. Dentro de nós. Poder pessoal. Quando eu sei quem eu sou, de onde eu vim, por que eu vim, por que eu faço o que eu faço, eu desenvolvo algo chamado poder pessoal. Isso sim diferencia um do outro. Qual é o teu poder? O que te torna diferente do colega do lado? Pensem sobre isso. O que me torna diferente do colega do lado? O que torna você diferente?
do colega do lado? Vocês conseguem identificar? Consegue? É. Nós somos diferentes, não só de forma física. Concordam comigo que nós somos diferentes, não só em forma física? Que nós temos habilidades e competências diferentes. E por que eu estou falando sobre isso? Vou voltar um slide, porque aqui vai ficar bem... Aqui. Hoje, nós temos um grande problema. Vocês, de vez em quando, estão seguindo lá no Instagram, no TikTok. Não tem umas celebridades? Não tem umas gurias muito bonitas? Não tem uns rapaz bonitão? Vocês não querem ser igual a eles, às vezes? Ah, tá. Tá bom que vocês nunca olharam para alguém na internet e acharam que vocês queriam ser parecido ou igual. Não. Nunca. Vocês nunca se compararam com ninguém. Nunca se compararam. Que galera autêntica. É sério que vocês nunca se compararam com ninguém? Nunca acharam o cabelo mais bonito, a roupa mais bonita, talvez mais dinheiro? Vocês nunca acharam isso? Vocês nunca receberam uma crítica na rede social de vocês? Ninguém nunca falou nada para vocês no Instagram, no TikTok, não? Então, vocês nunca sofreram nenhum tipo de bullying? Alguém aqui já sofreu bullying? Vou perguntar de novo. Alguém aqui já sofreu bullying ou cyberbullying? Levanta a mão. Gente, cadê a vontade? Levanta a mão aí quem recebeu bullying. Levantar, ó. Eu posso subir na cadeira? Presta atenção agora. Quem já sofreu bullying? Levantar a mão é assim, ó. Sim. Muito bem. Quem já sofreu cyberbullying? Que é na internet. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Depois eu vou entregar o microfone para vocês, tá? Vou querer escutar vocês. Quem sofreu bullying é destruidor? Gera impacto emocional? Gera impacto emocional. Faz você se sentir mal? Respondam. Faz se sentir mal? Tá. Agora a pergunta é outra. Quem já praticou bullying? Você já praticou bullying? Já criticou? Já praticou. Quando você pratica bullying, qual é a tua intenção? Brincar? Mas você... Escutem que é sério. A tua intenção é brincar. Mas quem recebe como brincadeira? A grande maioria das vítimas de suicídio vem de bullying e cyberbullying. Eu subi na cadeira para vocês me enxergarem e me escutarem, todos. É muito sério. Você nunca sabe
o efeito da sua brincadeira no mundo invisível do outro. É Alves, né? O Alves falou algo de um copo que transborda. Uma brincadeira, uma única brincadeira, pode ser o balde que transborda, não o copo. O sofrimento emocional dentro do outro é invisível. Toda brincadeira pode gerar consequência. Toda brincadeira que tem maldade pode ter consequência. E tem consequência que é irreversível. Suicídio é irreversível, não tem volta. São famílias, escolas que sofrem com a consequência. Às vezes, para você é uma brincadeira. Para quem recebe, é um atestado de óbito. Para você é uma brincadeira. Para quem recebe, um atestado de óbito. É sério, né? É sério? É muito sério. É muito sério. Hoje nós vivemos numa sociedade onde tem nude, onde tem troca de fotos, né? Mas isso pode acabar com vidas também. Muito obrigada, meu bem. Gente, vocês são demais. Então, assim, quando nós falamos de cyberbullying, tomem cuidado com as imagens de vocês, tomem cuidado com o que vocês falam, com quem falam, como falam. Eu imagino que vocês sejam muito educados e muito inteligentes. Mas quando nós falamos de hormônios, de desejo, de excitação, acontece um apagão. Eu faço uma brincadeira assim, Eu vou ter que subir na cadeira de novo. Prestem atenção, porque eu vou ensinar uma vez só. Tá? Prestem atenção, que eu vou mostrar uma vez só. Isso vai transformar a vida de vocês. Respirem e prestem atenção. Quando essa parte aqui assume o comando, essa aqui desaparece. Vou fazer mais uma vez. Quando essa parte aqui, para homens e mulheres, meninos e meninas, manda na gente, essa parte aqui desaparece, ela emburrece. Entonces, esta cabeça aqui precisa comandar esta parte aqui. Por que estou falando isso para vocês, adolescentes? Porque isso aqui está pegando fogo nessa fase da vida. E faz isso aqui sumir. No cyberbullying, prestem atenção, é importante. Nós já estamos caminhando para o final. No cyberbullying, quem está do outro lado sabe dessa informação. No cyberbullying, as pessoas que instigam a hipersexualização em canais, rede social, troca de mensagem via WhatsApp, elas sabem disso.
que isso aqui, quando não conversa com isso aqui, traz problemas. E tem muitas jovens, mulheres, meninas, que na troca de mensagem, apresentando seu corpo, porque perderam isso aqui, cometeram suicídio. É muito sério. Nós vivemos uma era de muita liberdade. Liberdade digital, liberdade de expressão, que é perigosa. É perigosa. Eu não estou aqui para trazer mais regras para vocês. Não é sobre regras, é sobre informação. E eu desejo de verdade que vocês não percam para isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. E eu sou a prova viva porque eu tenho 3 filhos e uma neta. Porém, todavia, entretanto, responsabilidade. Só você pode cuidar daquilo que é seu. Isso também é saúde mental. Sexualidade também é saúde mental. Que vocês sejam responsáveis sobre isso que é seu. Isso é poder. A pessoa que tem uma comunicação inteligente, ela se diferencia no mundo. Porque nós somos instintivos. E o desejo que alimenta a vida humana é o desejo que faz nós fazer diferente. Só que nós temos entendimento de desejo só por uma via, que é desejo sexual. E sexualidade, eu falei, me chama para falar só sobre sexualidade. Porque vocês vão entender que sexualidade não é só o ato sexual. Nós precisamos de sexualidade para subir na cadeira, para falar, para se expressar, para ter movimento na vida. Por isso que eu falo da importância de tornar isso uma comunicação. Eu mostrei para vocês visualmente, eu não precisaria ter feito isso. Mas é para que vocês memorizem a importância de ter essa comunicação com a via sexual de vocês. Porque sexualidade é vida, não é sexo. São coisas diferentes. Sexualidade é vida. Agora eu preciso de você para me descer daqui. Tu me ajuda, por favor? Obrigada. Só para não, né? Vai que cai aqui. Gente, eu ficaria aqui com vocês, meu Deus, até as 3 da tarde. Mas me falaram que vocês têm um compromisso agora às 11. Mas olha só, eu ganhei 10 minutos para encerrar com vocês. Eu me comprometo a agendar com a Gi para voltar, para aprofundar isso de outras formas. Porque é muito assunto. Mas eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês gostaram da palestra? Vocês viram quanta coisa eu deixei de falar bonitinho na apresentação? Porque eu sou apaixonada pelo assunto pessoas. Eu adoro a adolescência. Eu adoro os assuntos que permeiam a vida do adolescente. E eu sou muito grata mesmo por ter tido essa troca com vocês. Lembra que vocês foram liberados para trazer o celular, né? Então eu tenho um convite para fazer. Eu estou concorrendo no Brasil a um reality show de palestrantes.
E eu preciso do voto de vocês. Então, quem gostou da palestra vai tirar a foto do QR Code e vai votar. Vocês só vão passar por aquela porta depois que votar. Vou ficar lá. Quero o print do voto. São 10 candidatos por estado. Então, eu preciso crescer no estado do Rio Grande do Sul para passar para a semifinal e a final depois. São 20 palestrantes para sair um palestrante mais votado. Oi, que galera maravilhosa, gente. Oi. Com o e-mail pessoal, o e-mail de vocês. Vai vir um código para o e-mail. É meio chatinho, é burocrático. Quem não conseguir agora, a Gi depois disponibiliza para vocês. Aqui está as minhas redes sociais, meu TikTok, meu Instagram, meu WhatsApp. Vocês podem me fazer perguntas, eu responderei com muito gosto. Será muito prazeroso fazer isso com vocês, responder.